Oi, gente! Eu sou a Mônica Valença, você está no canal Mônica Suculentas e Companhia. E hoje eu mostro para vocês 15 plantas suculentas mais raras aqui do meu jardim, do meu cultivo. Seja muito bem-vindo! Quando que a gente considera uma planta rara? É aquilo que pouco se vê, que não é comum e que poucas vezes nós encontramos. A primeira lindona que eu considero rara, que pouco se vê, Echeveria Super Bowl. Ela é rara e mais cara que muitas outras plantas suculentas, mas também vai ter mais cara que ela, com certeza. Então ela já está com várias camadas, ela forma tipo umas carúnculas nas folhas, tá vendo? A bordinha dela. Tá começando a ficar bem exótica, muito parecida com a Black Prince e provavelmente pode ser uma híbrida aí, né? Com Black Prince e alguma outra que tenha coloração negra. Linda, linda. A minha tá se desenvolvendo muito bem. Ela é razoavelmente nova aqui no meu cultivo. Uns 3 meses aproximadamente. Mas é muito exótica. Tanto pela cor, quanto pelas marcas que ela forma nas folhas. Echeveria White Horse. Também difícil da gente encontrar. Lindona, de porte pequeno, forma várias camadas, já está com brotações, olha que fofinha, olha que bonita. Quando elas brotam fácil, então a gente ama, né? Essa é uma Echeveria, se não me engano, Gibiflora Luiu, novíssima aqui no cultivo. Eu vou deixar uma foto dela de como ela fica. Achei maravilhosa quando a vi em fotos na internet. Não é tão comum nos jardins de plantas suculentas. Já fiz decapitação, já consegui tirar 3 mudinhas pelo caule. Então é uma planta que brota bem após uma Echeveria Suyon variegata. Olha que espetaculosa que ela tá, gente. Várias camadas. Uma planta que brota muito bem, mas pós uma decapitação, tá? A Suyon comum, ela brota mais que essa variegata. Planta belíssima que também não é tão comum de se encontrar nos jardins. Um pouco mais cara, vale muito a pena ter uma planta com essa coloração na nossa coleção. Essa planta aqui, eu tenho ela como Mellow Yellow. Mellow Yellow é bem comum em diferentes jardins que eu vejo de colegas que colocam nos vídeos, que mostram pra gente nos vídeos. Mas essa é uma Mellow Yellow que não é a antiqua. Então, pra mim, essa planta é rara pela dificuldade de você encontrar. Inclusive a ID, porque eu passei muito tempo para encontrar o nome dessa planta. Eu tenho várias delas aqui no meu jardim. Se você deixa uma roseta só no vaso, ela vai crescendo e ficando bem grandona, como essa aqui de 15 centímetros. E faz brotações no caule também, naturalmente. Mas se você faz uma poda, olha a diferença. Olha quantas mudas que ela brota no caule. Então é muito prolífera, inclusive ela entrou no vídeo das plantas suculentas que é de fácil reprodução. A facilidade em reproduzir uma planta não é só quando ela brota naturalmente, mas também quando você faz uma poda, uma decapitação e consegue muitas mudas. Porque tem planta que mesmo com a poda você consegue lá uma mudinha, 2 mudinhas. Então eu considero essa planta muito rara
por não ser tão comum nos diferentes jardins. Echeveria Mellow Yellow. Esta é Echeveria Apparition. Olha que belezinha, gente, a coloração dela. Não brota tão fácil, tá, no caulezinho, mas você consegue mudinhas pós-decapitação. É bem demoradinha, mas vale a pena, não é? Que tá bem compacta, bem colorida. Não é tão fácil de se encontrar em catálogo. Aqui eu tenho um trio de suculentas que eu considero rara, como esta que é a Compton Carrossel. Tem uma variegação maravilhosa. Olha que lindeza essa planta. Para quem não sabe ou quem não conhece, ela é uma híbrida da Echeveria glauca, mas eu considero ela mais fácil, gente, do que a glauca. A glauca já tentei por várias vezes, já perdi muitas por conta de fungos. Cai tudo as folhas de um dia para o outro, apesar da glauca ser muito prolífera, muito mais que essa, eu não consigo. Infelizmente, porque eu acho lindíssima a glauca. Essa daqui foi decapitada, aí do tronquinho eu tirei umas mudinhas, que demora um pouco mais, porque é uma planta variegata. Algumas variegatas, elas demoram muito mais para brotar. Então, apesar de eu tomar o cuidado para ela não fungar, tá? Então, pode ser que seja isso também, né? Uma planta que a gente precisa fazer uma prevenção de fungicida. E as épocas que eu tive as glaucas, eu não fazia essa prevenção de fungicida. Aqui uma outra, que é a Mensa variegata. Essas aqui são raras e são caras. Tanto ela quanto a Compton Carrossel, rara e cara, tá? Então, nem sempre uma planta ela é rara porque ela é cara, mas porque ela é difícil de encontrar nos diferentes jardins, nas diferentes coleções, né, de quem cultiva plantas suculentas. Aqui, essa já não é tão cara quanto as outras duas, mas também considero rara. Essa aqui é a Subsessilis variegata. A variegação dela também é muito linda. É belíssima. Tomaram um banho aqui, foram regadas, estão com água. Essa daqui, olha, também foi decapitada. Ela ainda tá vendo? Um pouco desidratada. Mas o miolo tá bem firme. Demora muito mais para enraizar, muito mais que a Compton e que a Mensa. Essa aqui, gente, é demorada, viu? E no tronco dela não consegui nada. E nas folhas que eu tirei também não consegui nada. Difícil. Então essa menina aqui, a Mensa variegata, ela merece ser cara, viu? Porque, Jesus, não consegui, gente. Tá lá o berçário ainda com as folhinhas, mas nada, nem raiz, nem broto, nem nada. Já a Compton, que é bem cara também, já consegui mudinhas. Assim como a Subsessilis. E aqui eu também considero rara, raríssima, a Echeveria Laui, gente. Tá? Porque, apesar da gente encontrar em alguns jardins, ela tem uma característica de fungar fácil. E às vezes a gente não consegue ter um exemplar tão grande quanto esse, ó. Então, por isso eu considero ela rara. Rara porque é difícil a gente manter um exemplar desse vivo, se desenvolvendo bem, crescendo bem. Porque é uma planta que não gosta de muita umidade. O que eu fiz para manter ela até hoje e crescendo e se desenvolvendo? Menos rega que as outras que eu tenho. Então eu pulo uma rega, eu deixo ela mais tempo seca que algumas outras que eu tenho. Se eu rego uma vez na semana as minhas plantas suculentas, a Laui
eu demoro, só pulo uma semana, então ela vai praticamente cada 15 dias ser regada. Assim que eu consegui esse resultado. Ela foi replantada há pouco tempo e tá ainda aqui se adaptando nesse vaso, mas já teve uma rega bem abundante e pronto. Agora é aguardar e rezar para que ela fique lindona assim, olha. Continue se desenvolvendo. Então percebam, mesmo eu fazendo o replante de um vaso que era menor que esse, porque ela estava passando muito mais do vaso, continua passando, mas assim eu mantenho um substrato que vai secar, né? Pelo tamanho dela, um vaso menor é o ideal. Assim você não mantém muita umidade. Esse vaso, o substrato seca mais rápido para que ela não fungue. Tem que ter bastante cuidado nesse sentido aí da rega com ela. Ela é cultivada dentro da estufa, tá? Ela toma bastante claridade, sol filtrado pelas laterais com sombrite. É belíssima, né? Já tirei várias hastes florais. É muito lindona. Gente, e apesar desse cedro ouro ser barato, tá? Ele não é uma planta suculenta cara. Considero ele raro, gente. É uma planta que é difícil você entender o cultivo dela. Para mim, foi sempre difícil. E agora vamos ver. Ele ainda tá aqui belezinha. Fiz já uma rega essa semana. Então, ele consegue ficar uma semana sem rega. Se você regar uma vez na semana, dá certo. Pelo menos tá dando certo até agora. Tá? Com todas essas outras espécies que estão por aqui também. E eu acho ele lindo compondo arranjos, né? Um verde amarelado. Esta é a Cutibim. Se não me engano é Graptoveria, gente. Eu achava que era Echeveria, mas não é. É uma Graptoveria, se não me engano. É muito fofinha, miudinha. Também não é tão comum a gente encontrar tanto para venda, não é? Nos diferentes catálogos e sites, quanto também nos jardins de quem coleciona. Eu digo assim pelo fato assim dos vídeos que eu assisto, né? Porque não tem como a gente saber de todos que cultivam plantas suculentas, o que eles têm. Mas a gente tira por base os catálogos, os sites de venda, não é? Então, é uma plantinha que, olha, brota muito bem, muito prolífera e é miudinha. Para quem gosta dessas pequenininhas, vale a pena. É bem charmosinha, olha. Olha, um trio muito fofinho de rosetas miudinhas. É a Echeveria Sigrid, tá? Se não me engano, ela é um cruzamento. Um dos cruzamentos é a Echeveria querência. E ela é uma fofa, ela tá variegata. Olha só as brotações. Então, também uma planta que não é tão comum de se encontrar. Ela não é tão cara, tá? Mas é mais difícil de encontrar nos diferentes jardins. Muito fofinha, fácil de reproduzir por decaptação, né? O pispoda das rosetas. E já estão enraizadas. E essa aqui fofurinha, gente. Echeveria Pignose. Num vasinho bem pequenininho. Tá muito fofa. Totalmente recuperada. Porque quando a gente traz uma plantinha, quando a gente compra na caixinha, né, ou pela internet, a gente é uma planta que
quando você traz até se adaptar no seu cultivo, que você logo faz um replante, né? Então ela vai se acostumar aí com o seu substrato, com a quantidade de sol que você dá para ela e tudo mais. Toda aquela adaptação, né, que a planta precisa. Então ela agora já está bem recuperada e apresenta esses trompetinhos, olha, muito linda. Não é tão caro, mas é raro. Difícil de encontrar para comprar ou de se ver nos diferentes jardins aí de colegas YouTubers, tá? Porque talvez também tenha a tal da preferência, não é? Que tipo de plantas suculentas você prefere? Esta aqui é do gênero Pachyphytum, ou Pachyveria, Pachyphytum. Pachyphytum Angelfinger, gente, eu vou deixar, deu branco. Vou deixar o nome na telinha, tá? Então, às vezes a gente também não vê, né, nos diferentes vídeos, porque as pessoas preferem, por exemplo, as echeverias, os sedums. Eu já sou do tipo que eu gosto de vários gêneros, tá? Cedros, amo cedros. Pachyverias eu acho ela muito linda, porque elas são bem gordinhas. Pachyphytum também são gordinhos. Então, como eu sou muito eclética, eu tenho de tudo um pouco, gente, tá? Inclusive tem os gibifloras também, que ficam gigantes. Mas é uma belezinha. Eu amo a coloração dessa planta aqui, olha só. Também no vasinho pequeno, porque é uma planta que é mais sensível à umidade. Então, vaso menor vai ajudar bem, secar mais rápido, né? E as plantas não ficarem muito tempo úmidas. E também não ter muita água para uma mudinha, né? Aqui, olha, tem 4 mudinhas. Então, distribui bem a quantidade de água para cada uma. Ai, lembrei, é Guns Rose, tá? Ou Guns Rose. Este é o nome desta planta suculenta. Gente, aqui eu tenho uma que chama Caralluma. E ela dá uma flor espetacular. Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem. E aí eu não vejo a hora dela florescer. Inclusive eu tenho muda dela também para venda. Então essa aqui é rara, a floração dela é incrível. Eu tenho a foto porque eu consegui com o fornecedor. Só vou ter certeza a hora que ela florescer. Tá bom? E por último, a minha mandala, o original, ou mandala verdadeira, assim que é conhecida. Porque além de cara, comparado com outras suculentas comuns, ela é cara, né? Mas principalmente por ser de difícil cultivo. Então é uma raridade aqui no meu jardim, porque eu já tive vários exemplares e não deu certo. Pode morrer de um dia para o outro. Também faço menos rega. Olha, ela já passou do vaso, um vaso vermelho, para ficar bem bonito aqui com ela, né? E tá bem grande, mas eu não me atrevo a fazer o replante dela. Ai, gente, tem planta que a gente tem medo até, né? De fazer o replante. Por quê, gente? Porque são plantas danadinhas. Tipo a titubãs. Gente, ela tá linda, linda, linda num pote. Se eu fizer o replante, porque ela cresceu e precisa de um pote maior, pode esquecer, a minha morre. É incrível. Então, com algumas, eu deixo até
Eu vejo que a bichinha não tá secando muito, tá? Ela tá belíssima, olha que lindeza. Uma mandala mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu curtir, se inscrever, compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem plantas suculentas lindíssimas, algumas mais sensíveis à umidade, outras não. Umas que brotam tanto, outras que não brotam tanto, mas se você faz decapitação, você consegue mudas, como essa aqui, a mandala original ou verdadeira. Um beijo, tchau, tchau.